Vamos fazer a leitura de João capítulo 6, versículo 38, 39 e 40. Versículo 38 diz: Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Irmãos, a mensagem de hoje poderíamos intitular de Passos para a Salvação. No versículo 38, eu creio que seja o mais forte, o principal tema desta parte que a gente leu aqui na Bíblia, que diz, abre aspas, eu desci não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, Deus. Glória a Deus, aleluia. É a fala de Jesus Cristo para todos nós, através do apóstolo João. O apóstolo João, que era parceiro de Jesus Cristo nessa caminhada, era discípulo, depois da morte de Jesus, virou discípulo, apóstolo, e cerca de 75 anos após a morte e ressurreição de Cristo, ele escreveu exatamente, dentre outras, esta também, a passagem. Dizem os grandes teólogos que nós, a humanidade, surgimos há 6.000 anos atrás. Deus, após estar junto ao seu Filho, Pai, o Filho e o Espírito Santo, criou a quarta parte, que somos nós. Criou a sua semelhança. Criou Adão, viu que não era bom o homem viver sozinho, adormeceu Adão e tirou da sua costela e fez a sua ajudadora, assim diz a palavra de Deus, a Eva. Aí nós conhecemos o nascer do pecado por desobediência. É nesta linha que nós vamos meditar aqui hoje, desde a nossa criação, a idealização, quando estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e foi criado então esta quarta pessoa, vamos assim dizer, que somos nós. Nós somos seres trinos, temos o corpo, que veio do pó e vai voltar para o pó. Temos o Espírito, que é o canal de comunicação com Deus, com o Espírito Santo. E temos a alma. Quando Deus nos fez no sexto dia, nos moldou, soprou nas nossas narinas, nos deu a vida, a nossa alma. A alma é que faz com que tenhamos os nossos sentimentos, raiva, amor, desejos e tudo mais. Então nós somos trinos, seres confeccionados através de três partes: corpo, alma e espírito. O pecado da desobediência ao comando dado por Deus a Adão e Eva no paraíso fez com que acontecesse o primeiro pecado, e Deus, vamos dizer num ditado bem popular, deixou de mão, amaldiçoou toda a geração humana e o mundo se perdeu. Pastor, eu e a Lu estávamos ontem em um culto maravilhoso em que o pastor falou exatamente isso, o pastor convidado daquela casa, de que no início de tudo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, depois que criou o homem, vinha ter com Adão e Eva no paraíso. E devido a essa desobediência, o mundo se perdeu. Cerca de 2.000 anos depois, aconteceu o dilúvio. Deus falou, vou dar uma selecionada. Disse para Noé, que construiu por 120 anos aquela arca, para salvar o casal de cada espécie, e assim fazer aquela famosa limpeza de tudo que tinha na humanidade, que estava corrompida, perdida. Então foi mais uma chance, a segunda, que Deus, o Espírito Santo, nos deu à humanidade, para que a gente endireitasse e obedecesse, andasse
nos trilhos, buscando a salvação. Então veio o dilúvio, cerca de 2000 anos depois, veio Jesus Cristo. O mundo estava perdido de novo, e Deus falou: não vou exterminar, vou fazer diferente. Vou mandar o meu filho para mostrar para os seres humanos como é que se faz de fato, já que parece que a minha mensagem não está sendo compreendida. Jesus veio, nos absolveu, levou na cruz todos os nossos pecados, nos deu uma oportunidade, e assim o Espírito Santo nos dava a terceira oportunidade de virarmos gente e andarmos no trilho de Deus, na obediência, buscando a nossa salvação. Não adiantou, porque até hoje, 2000 anos depois da vinda, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o mundo anda tudo corrompido, continuamos perdidos, e a palavra de Deus diz que só se salvará aquele que verdadeiramente for filho de Deus. Estamos nos fins dos tempos, finalmente, os acontecimentos bíblicos estão aí, de Gênesis a Apocalipse, parece que não há mais nada para ser cumprido, e a volta de Jesus Cristo pela segunda vez é iminente. A Bíblia fala em vários lugares que seremos julgados, mas nós ainda temos tempo, porque a trombeta ainda não soou, e você que acompanha na internet, você que está aqui no nosso templo, a oportunidade de você conversar com Deus, se redimir dos seus pecados, passar uma borracha mais uma vez nos seus pecados e procurar seguir a palavra de Deus, vindo para a igreja, convidando alguém, fazendo a sua parte, se moldando. Recentemente tivemos um alerta. Esta pandemia mundial nos deu um alerta de que Deus não está brincando e que pode fazer tudo aquilo que Ele fez outrora. Basta um estalar de dedos que tudo isso aqui se acaba como um dilúvio, e Ele pode antecipar inclusive a vinda de Jesus Cristo, inclusive para essa noite. Então você que nos acompanha, você que está aqui, medite, converse com Deus, procure sair do pecado, da sua lerdeza, da sua dormência espiritual, da sua idolatria por cantores, por pastores, por pessoas, e comece a adorar aquele que é único, digno de toda honra e toda glória, que é Deus nosso Senhor. Amém? Mas como será esse julgamento? O que a Bíblia, a palavra de Deus, nos fala desse juízo final? Está lá em 2 Coríntios 5,10: todos serão julgados. A palavra de Deus diz que os mortos, esses que estão dormindo, serão julgados primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16 está lá para você conferir. Também Apocalipse 20, versículo 11. Depois os vivos, só os salvos entre os mortos julgados, e os vivos julgados e salvos, aprovados lá no livro da vida, herdarão a glória. E todos nós, como diz lá em 1 João 3,2, teremos uma idade mediana, viveremos num lugar muito melhor do que o paraíso. Amém? Teremos eternamente o amor ágape, o amor de Deus, muito melhor, muito maior do que quando Deus estava com Eva e Adão lá no paraíso. Esse amor será muito maior. Sabe por quê? Porque se passarmos pelo julgamento, pelo juízo final, todos nós conviveremos juntos como anjos. E lá, como diz em Marcos 12:25 e Mateus 22:30, ninguém será marido ou mulher, filho ou pai, não será homem nem mulher. Todos nós seremos anjos do Senhor. Eu quero estar lá. E você? Amém? Já concluindo, 2 Timóteo 3:1, saiba que nos últimos dias haverá tempos críticos, difíceis de superar e de suportar, como está acontecendo neste exato momento. Muita angústia, famílias se desentendendo, pai com filho, com filha,
tudo isso que a gente está vendo, as coisas que realmente são mundanas ao ver do Espírito Santo, e parece que vai ficando tudo normal para nós, mas não se esqueça que você vai pagar por tudo isso que você está fazendo hoje ou deixando de fazer. Mas eu quero dizer para você que está ouvindo todas essas verdades vindas da Bíblia, que é a palavra de Deus, não se assuste. Você estando com Deus, como diz lá no Salmo 91:7, 10.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e nenhum mal te atingirá. Amém? Deus protege os seus. Obedeça a Deus, a sua palavra. Fazer isso, você estará honrando a Deus e dizendo para Ele: eis aqui um filho e uma filha de Deus, quer estar contigo na glória. Amém? Sabe por quê? Porque Ele está ao seu trono, assentado, olhando o meu e o seu comportamento. Há tempo para você corrigir o seu caminho, consertar a sua rota e navegar rumo à salvação, a glória com Deus nosso Senhor. Amém?